Cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ainda em oração, nós vamos rezar juntos Efésios 6:10, a armadura do cristão. Mas nós não vamos ler a palavra, nós vamos rezar a palavra. Se você quiser acompanhar, ótimo. Se não quiser, não tem problema. Apenas acompanhe junto comigo, que vou ler devagar. E o fundinho aí para essa oração, para entrarmos na profundidade desta oração. Efésios 6:10. Finalmente, irmãos, juntos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revestir-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhada nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, à cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador, prisioneiro, e que eu saiba pregoá-lo publicamente e com desassombro, como é meu dever. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar. Que alegria e que honra poder estar aqui. Geraldo, sua bênção. Amém. Que alegria. Quero cumprimentar os irmãos que estão nos assistindo também ao vivo. Que Deus possa abençoar vocês poderosamente. Amém, igreja? Amém. Meu nome é Emerson Gomes, sou missionário, graças a Deus. Quem já me conhecia aqui, levanta a mão. Bendito seja Deus, um prazer para aqueles que eu estou tendo a graça de estar ministrando pela primeira vez. Sou membro da comunidade católica Sopro de Avivamento, fundador. A nossa comunidade tem diversos apostolados. Temos missões, temos a casa de missão, temos grupo de oração e temos também um programa na rádio Gospel Mira, que sem dúvida nenhuma é uma das maiores rádios católicas do Brasil inteiro. Eu já estive em diversas rádios, norte, sul, leste e oeste do país, mas a estrutura que Deus deu para a rádio Gospel Mira é fantástica. Gospel Mira significa Rainha da Paz. Uma salva de palmas para Nossa Senhora. Viva Nossa Senhora! E alegria maior ainda por estar nesse dia especial, aliás, nesse tempo especial dos combatentes aqui na comunidade Amar e Servir. Amém? E o tema de hoje é combatentes na tribulação. Quem como eu passa por alguma tribulação aqui? Levanta a mão. Misericórdia, né? Se você não está com tribulação, irmão, dá um beliscão para você ver se você não está sonhando ou se você ainda está vivo, né?
Porque sinceramente, quem está vivo sofre. Alguma tribulação a gente sempre está passando. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Daniel, no capítulo 6. Capítulo 6, no versículo 7. Daniel, capítulo 6, versículo 7. Quem achou, diga glória a Deus. A minha Bíblia diz assim: então, ministros e sátrapas vieram tumultuosamente procurar o rei e lhe disseram: Rei Dário, longa vida ao rei. Os ministros do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores estão todos de acordo em que seja publicado um edito real com uma interdição, estabelecendo que aquele que nesses 30 dias, diga comigo, 30 dias, dirigir preces a um Deus ou homem qualquer que seja além de ti, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Promulga, pois, ó rei, esta interdição e manda fazer um documento a fim de que, conforme o estabelecido na lei definitiva dos medos e dos persas, não possa ser revogada. Em consequência, o rei Dário fez redigir o documento contendo a referida interdição. Ouvindo essa notícia, diga comigo, ouvindo essa notícia, mais uma vez, Daniel entrou em sua casa, a qual tinha no quarto de cima janelas que davam para o lado de Jerusalém. 3 vezes ao dia, ajoelhado, como antes, continuou a orar e a louvar a Deus. Então, esses homens acorreram amotinados e encontraram Daniel em oração, invocando o seu Deus. Palavra do Senhor. Pode aplaudir com força a palavra de Deus. Dá um beijo na sua Bíblia. São Jerônimo dizia: aquele que beija a Bíblia, beija a face de Cristo. Dá um beijo na Bíblia. Se o irmão que está do seu lado não trouxe a Bíblia, empresta a sua para ele. Fala: irmão, beija aqui a palavra de Deus. Aleluia. Amém? Então vamos conhecer um pouquinho dessa história. Lá em Israel, em um determinado período, um rei chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o povo de Deus e começou a deportar, conquistou aquele povo, tomou aquele povo à base da espada, através de uma guerra, venceu o povo de Israel e começou a deportar, ou seja, tomou o povo daquela região e levou esse povo para o exílio na Babilônia. Uma grande tribulação aconteceu em Israel no tempo do rei Nabucodonosor. Foram levados como prisioneiros, levados como escravos. E quando chegaram aquele povo na Babilônia, o rei deu uma ordem. Disse: olha, pega alguns desses judeus aí, dos hebreus, que sejam inteligentes e traga a mim para trabalhar aqui no palácio. Então, dentre esse povo que foi levado para trabalhar no palácio como escravo, estava um homem chamado Daniel. O nome dele era? Mais alto? Daniel. Bom, Daniel se destacou diante do rei Dário, aliás, diante do rei Nabucodonosor, mas o rei veio a falecer e depois entrou um outro rei. Esse segundo rei chamava rei Dário. E olha que o rei Dário começou a gostar muito de Daniel. Sabe por quê? Porque Daniel era um homem de Deus. Quem é homem e mulher de Deus aqui? Levanta a mão. Daniel era um homem de Deus.
E onde Daniel estava, ele estava orando. Tudo que Daniel fazia, ele fazia orando. Ele ia trabalhar, ele trabalhava rezando. Ele ia cozinhar um feijão, ele ia cozinhar rezando. Ele ia lavar roupa, ele ia lavar roupa rezando. Ele ia varrer, ele varria rezando. Ele ia servir o rei, ele servia rezando. Tudo que ele fazia orando a Deus. E como tudo que ele fazia orando, e ele fazia clamando, vinha sobre ele uma bênção. Porque Deus abençoa aquele que reza, amém? Dá um cutucão em quem está do seu lado e fala: Deus abençoa aquele que reza. Se o irmão estiver meio dormindo, cutuca 2 vezes que ele acorda. Gente, vocês precisam entender que quando nós estamos na presença de Deus, a bênção vem, ponto final. A bênção vem e ponto final. Ponto final. É impossível uma pessoa estar na presença de Deus e não receber dele bênçãos. É impossível. É a mesma coisa de alguém ir para uma praia, um sol quente de meio-dia e não querer que queima. É impossível. Amém? Então a bênção estava sobre Daniel. Ele estava numa tribulação, porque ele não estava na sua terra. Ele não estava onde queria. Ele estava como escravo. Ele estava sofrendo, mas ele estava com Deus. E por causa da presença de Deus, no meio daquela tribulação, Deus começou a honrá-lo. No meio da tribulação, Deus começou a honrar Daniel. De tal maneira que o rei começou a observar aquele que o prendia, aquele que o escravizava, começou a observar e falou: vou pegar esse cara e vou colocar ele como ministro aqui no meu reino. O rei decidiu que ele teria 3 ministros. Dentre 3 ministros, um era Daniel. Diga comigo, um ministro era Daniel. Botou Daniel como ministro. Mas Daniel, tudo que ele fazia, ele rezava. Então a bênção de Deus estava com ele, amém? Ele começou a servir como ministro do rei, logo começou a se destacar. Todo mundo olhava, o rei olhava e falava: não, mas tudo que Daniel bota a mão, o negócio dá certo. Esse cara é bom mesmo. E o rei começou a admirá-lo. O rei olhando falou: meu reino está muito grande, vou dividir esse reino. Dividiu o reino e levantou 120 sátrapas. Parece que a gente está orando em línguas, mas é isso mesmo, sátrapas. Botou os sátrapas para coordenar lá 120 lugarejos. E acima dos 120 lugarejos, tinham 3 ministros. O rei olhava e falava: meu Deus, como está bom esse negócio, né? Porque esses 120 sátrapas estão coordenando tudo para mim. Os 3 ministros estão maravilhosamente bem. Tudo está indo muito bem, mas no meio de tudo isso se destaca um homem, Daniel. E o rei pensou: eu acho que eu estou a fim de aposentar. Eu estou pensando em pegar esse Daniel. Me presta essa cadeira aqui. Eu estou pensando em pegar esse Daniel. Vou botar esse Daniel sentado do meu lado. Daniel vai tomar as decisões, eu vou só relaxar. Vou curtir o meu reinado. O rei pirou com Daniel. Gostava de Daniel. Só que quando alguém começa a se destacar, logo aparecem os vizinhos invejosos, sim ou não? Ou é só lá em Contagem que tem os vizinhos invejosos? Hã? No trabalho tem gente invejosa, sim ou não? Na escola, na faculdade, na família. Eita Deus! Gente, apareceram os invejosos. Os invejosos surgiram. O povo olhou: tá vendo como é que o rei puxa saco? O rei está de olho no Daniel, mas o Daniel também puxa um saco do rei, e começa a falar que Daniel está puxando o saco do rei, começa a falar que você está puxando o saco do patrão, começa a falar um monte de coisa. E aí eles falaram: a gente precisa dar um jeito de derrubar esse cara, a gente precisa dar um jeito de destruir a vida do Daniel. E logo eles queriam persegui-lo. Acontece na sua família?
De alguém querer te perseguir, um vizinho, a nora, a sogra, brincadeira. Enfim, não sei. Mas as pessoas começaram a fazer montinho. Os sátrapas juntaram e falaram: não, mas nós não podemos deixar esse negócio não. O que a gente vai fazer? E aí juntou um bolinho e começando a conversar, falaram: mas vamos pesquisar a vida do Daniel. Vamos pesquisar a vida do Daniel para ver o que ele está fazendo de errado para a gente acusar. Aí começou a olhar as gavetas, começou a olhar, mas ele não fazia nada errado. Sabe por quê? Porque ele era homem de Deus. Ele servia a Deus, então ele não queria fazer nada errado. Quem quer vitória aqui, levanta a mão. Quem quer bênção nessa noite, levanta a mão e fala: glória a Deus. Você não pode fazer as coisas erradas. Você precisa caminhar nos caminhos do Senhor. Porque Daniel era um homem de Deus, então a bênção de Deus estava sobre ele. Mas é preciso ser homem de Deus, mulher de Deus. Aí olharam e falaram: mas não tem nada que a gente possa acusar esse moço. Aí um bendito teve uma ideia: já sei. Olha como que ele ora para o Deus dele lá. Porque eles eram pagãos, gente. Eles não conheciam Yahvé, não conheciam o Deus dos judeus. Ah, olha só como que ele ora. Já sei, tive uma ideia. A gente chega no rei e fala: ô reizinho do coração, a gente te ama tanto. Nós te amamos tanto, rei, que nós queremos que o senhor decrete um edito, que ninguém possa adorar nenhum Deus, a não ser o Senhor. Todo mundo vai falar: viva o rei, viva o rei. E ninguém vai poder rezar nada durante 30 dias. Diga comigo mais uma vez: 30 dias. Quantos dias? 30 dias. 30 dias. Só 30. Ninguém mais vai poder rezar durante 30 dias. Para Deus nenhum. Só para o Senhor. E o rei falou: vocês me amam mesmo, né? Olha como eu sou querido. Estou gostando dessa ideia. Vamos lá. E o rei promulgou o edito, chancelou com seu anel. Só que havia uma lei, que quando o rei promulgasse um edito, nem ele mesmo tinha poder de voltar atrás. E aí eles espalharam a notícia: ei, a partir de hoje, por decreto do rei, ninguém mais vai poder adorar a Deus, ninguém mais vai poder rezar a nenhum Deus durante 30 dias. E durante esses 30 dias, se alguém orar a outro Deus, vai ter uma punição de ser jogado na cova dos leões. E Daniel ouviu esta notícia. A Bíblia é clara. Daniel ouviu esta notícia. A notícia foi dada. As pessoas começaram a voltar para sua casa. E Daniel também começou a voltar para sua casa. E Daniel chegou na sua casa, mas quando Daniel estava chegando em casa, ele não sabia, tinham pessoas ali, que estavam já de olho nele, querendo ver o que ele ia fazer, porque sabiam que ele orava todos os dias, pelo menos 3 vezes ao dia na sua casa. Ele entrou, foi subindo para o 2º andar, e ele foi subindo as escadas, e eles olhando, e ele subiu para o 2º andar, e quando ele entrou na sua casa, ele entrou no seu quarto, as pessoas observando: será que ele vai ajoelhar, será que ele vai orar, será que ele vai obedecer o edito do rei, ou será que ele vai ser fiel a Deus? E de repente Daniel se prostra, e ele começa a adorar a Deus, ele começa a fazer uma oração, ele entra na presença do Todo-Poderoso, mas naquela hora que ele entra na presença de Deus, os sátrapas pulam para dentro do quarto e pegam Daniel em flagrante, no primeiro dia do edito. Pegam Daniel, prendem Daniel e levam na presença do rei. Quando chegam na presença do rei, fala: rei, olha aqui, o teu predileto não obedeceu às tuas ordens. O rei assustou. O rei percebeu que era uma armadilha para destruir Daniel, porque o rei sabia que Daniel era um hebreu, um judeu, e ele adorava ao Deus de Israel. O rei tentou voltar atrás, mas não teve mais jeito, porque era um edito, e um edito nem o rei podia voltar atrás. Ele ficou perplexo, mas por fim não teve mais o que fazer. A história mostra,
depois do que nós lemos, que eles pegaram e levaram Daniel para a cova dos leões. Agora imagina, se fosse eu e você, 30 dias sem rezar. Tem gente que não precisa nem de dito para isso, né? Fica 30 dias sem rezar, muito fácil. Muito fácil. Mas Daniel era tão fiel a Deus, que até os sátrapas sabiam que não precisava mais do que 30 dias para prendê-lo. Ele era tão fiel a Deus. O testemunho de Daniel era tão convicto e tão fiel. Quem quer ser abençoado aqui, levanta a mão e fala glória a Deus. Entenda isso. Ser de Deus e testemunhar a Deus. Ele testemunhava com a vida, eles sabiam muito bem, Daniel, ele é tão fiel ao Deus dele, que ele, em 30 dias a gente pega ele facilmente. Em 30 dias ele vai ajoelhar, mesmo correndo risco de vida. Imagina se hoje cair um decreto aqui em Pará de Minas, se alguém permanecer lá no centro de evangelização da comunidade Amar e Servido, doidão, vai ser todo mundo jogado na cova dos pitbull. Queria ver quem ia permanecer aqui, né? Talvez eu seria o primeiro a correr lá para fora. Misericórdia, Deus me dê fidelidade. Mas é mais ou menos isso que aconteceu. E ele foi fiel. Daniel foi fiel. Mas a sua fidelidade trouxe mais uma tribulação. Pegaram Daniel e foram levando. Eu fico pensando no caminho. Você indo pensando, meu braço pode ser mordido daqui a pouco. O meu pescoço, o meu corpo pode ser devorado. Está indo. E ele sabia muito bem, você também sabe muito bem o que é um leão. Porque naquela época eles deixavam os leões famintos exatamente para devorar uma pessoa quando fosse jogada lá. E lá estava indo Daniel. E Daniel estava orando na tribulação. Ele tinha duas opções. A primeira, reclamar. A segunda, orar. Qual é a tribulação que você vive? Eu preciso te dizer que você tem exatamente duas opções. A primeira, reclamar. E a segunda, orar. Eu vindo para cá, um monte de buraco no caminho. Sai de um buraco, cai em outro buraco. Sai de um buraco, cai em outro buraco. Aí vem aqueles caminhão, joga o farol alto. Você pisca para eles, parece que eles aumentam mais ainda o negócio. E eu falei, meu Deus, mas... Não vou reclamar, não vou reclamar. A gente tem que vigiar, né? Não vou reclamar, Deus me dê a graça de não reclamar. E atrasado e preocupado. Mas, às vezes a gente quer reclamar. Mas a gente precisa rezar. Porque a reclamação é um louvor a Satanás e não te ajuda em nada. Enquanto a oração te traz a bênção. E quando a gente pergunta o que é que você quer, você vai dizer, eu quero ser abençoado. Mas quem quer ser abençoado precisa rezar. E rezar significa entrar em um combate espiritual. Porque não é contra homens de carne e sangue que nós temos de lutar. Você pode ter certeza que o capetinha estava lá buzinando na cabeça dos sátrapas, botando inveja no coração deles, como está botando inveja no seu amigo de trabalho. Nós sabemos que o inimigo, ele fica rondando, buscando a quem devorar dia e noite. Enquanto você está dormindo, ele está traçando uma estratégia de como te destruir, como me destruir. Mas ao mesmo tempo que o inimigo tem uma estratégia para me destruir, Deus tem uma estratégia para me abençoar, para abençoar a tua vida, para abençoar a tua casa, em o nome de Jesus. Mas para isso é preciso orar, rezar. Dá outro cutucão em quem está do seu lado aí e fala, é preciso rezar. Então Daniel, no meio da fidelidade, quando o rei está levando ele, fala assim, ô Daniel, olha o testemunho. Eu estou te desejando que esse Deus, a quem você serve com tanta fidelidade, o rei percebe a fidelidade, que ele possa te livrar das garras do leão. Que ele possa te livrar das garras do leão. E Daniel foi. Jogaram Daniel, fecharam a cova.
O rei voltou para casa e não dormiu naquela noite, porque o rei gostava dele. No outro dia, bem cedo, o rei foi correndo, chegou e gritou: Daniel, Daniel, por acaso esse Deus que você serve te livrou dos leões? O rei foi lá, gente, até o rei começou a ter esperança, até o rei começou a ter fé, e de repente lá de dentro ele ouviu uma voz: Ei, rei, longa vida ao rei, Deus enviou um anjo, fechou a boca do leão, e eles não me fizeram mal algum. Pode aplaudir o nosso Deus maravilhoso. Então, no meio daquela tribulação, Daniel foi fiel à tribulação. Ele não sabia, gente. O leão podia ter comido Daniel, sim ou não? Sim. Mais alto. Sim. Eu gostei desse sim. Mais alto esse sim. Sim. Daniel estava disposto a deixar o leão devorar ele, sim ou não? Sim. Por causa de Deus. Mas a bênção de Deus estava sobre ele naquela hora. Deus realmente enviou um anjo, realmente fechou. Os leões eram bravos, mas viraram gatinho. Lá perto, Daniel mexendo com o pichaninho. Fico imaginando eles passando, arrepiando assim no pezinho dele. Tiraram Daniel de lá, jogaram aqueles que investiram contra ele. A Bíblia fala que mal aqueles homens caíram, mal tocaram no chão, os leões já tinham engolido eles praticamente vivos. Sabe o que aconteceu? Daniel foi visitado pela graça de Deus, na tribulação que ele vivia, porque ele estava em um combate. Mas quando nós estamos em um combate, nós não podemos dispersar. Se um homem está numa guerra, ele precisa se cuidar o tempo inteiro. Ele precisa estar o tempo inteiro vigilante. Ele precisa estar o tempo inteiro tomando cuidado. E na nossa vida espiritual, muitas vezes, nós baixamos a guarda. Muitas vezes nós nos cansamos. E de repente a gente pensa assim: hoje meu dia foi tão cansativo, eu não vou rezar o terço não. E nós estamos perdendo a chance de ser abençoados. Mas aí quando o pregador pergunta quem quer ser abençoado, todo mundo levanta a mão. Mas nós precisamos travar um combate, amém, igreja? A boa notícia que eu tenho para te dar é que, bendito seja Deus, agora, nesse exato momento, nós estamos travando o combate. Nós não podemos ver, mas aqui eu tenho certeza, uma fileira de anjos nesse lugar, com espada desembainhada nas mãos, com escudo, a espada de fogo, lutando pela tua vida, lutando pela tua causa, lutando pelo teu trabalho, lutando pelas tuas situações, lutando pela tua saúde, combatendo em teu favor, e a vitória será tua em nome de Jesus, se você crê no Senhor Todo-Poderoso, que habita aqui no meio de nós. Deus reservou a vitória para o seu ungido. Nós precisamos crer nisso e traçar esse combate e entrar na presença de Deus, mesmo diante das tribulações. Essa história nos ensina 5 coisas especiais, 5 pontos especiais, e eu quero que você tente decorar ou escrever, enfim. Primeiro ponto é a vida de Daniel. Ser de Deus não evita tribulação. Qual que é o primeiro ponto? Mais alto. Quando eu tive câncer, vocês conhecem a história, terminal, eu já era da igreja, já era missionário, e eu ouvia muita gente falando: nossa, mas os médicos deram 90 dias para ele? Sim. Ai, mas é tão de Deus, por que foi acontecer isso com ele? A gente costuma: mas fulano, não, mas ele era tão abençoado, por que isso de ruim aconteceu com ele? Geraldo, um homem tão de Deus, estava pregando a palavra, por que foi bater o carro? Gente, ei, bem-vindo ao mundo. A Bíblia fala que tem coisas que acontecem com os bons e com os maus, com os justos, com os injustos. O sol nasce para todo mundo.
as dificuldades também vêm, a tribulação também vem. Então não é porque eu sou de Deus que eu estou livre de tribulação, muito pelo contrário. Então você precisa entender isso. Ser abençoado não significa não ter problemas. Se você ouviu alguém dizer, eu estava longe da igreja, não tinha nada, minha vida era um sofrimento, eu estava desempregado, eu estava endividado, vim para Jesus, comecei a ganhar carro, ganhei uma faculdade, tenho uma fazenda agora, gado, carro novo na garagem, não sei mais o que, fiquei bilionário, tem não sei quantas empresas. Ei, espera aí. Eu não sei qual Bíblia você está lendo. Porque a minha palavra em João, no capítulo 15, vai dizer, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. É Jesus que está falando para nós, para os discípulos. No mundo tereis aflições, mas coragem. Eu venci o mundo. Uma salva de palmas para Jesus. Qual que é o primeiro ponto que essa história nos ensina? Ser de Deus não evita a tribulação. Daniel passou várias. Foi preso, foi tirado de casa, se tornou escravo. E essa foi a primeira vez que ele foi para a cova, tá? Porque tem uma segunda também. Se você continuar lendo a Bíblia, ele foi jogado 2 vezes na cova. E por 2 vezes Deus o livrou de lá. Amém? Por quê? Porque ele era homem de Deus. Segunda coisa que nós precisamos aprender, segundo ponto, é na tribulação que você deve intensificar as orações. Diga comigo, é na tribulação que você deve intensificar as orações. É o que nós lemos lá em Efésios. Intensificai as vossas. Intensificar. Sabe por quê? Porque quando nós passamos por problemas, 2 coisas podem acontecer. Ou você pode reclamar, ou você pode... meu filho está nas drogas, misericórdia, meu Deus, por que isso? Por que isso? Por que ele foi fazer isso? Por que eu não tratei melhor? Por que fulano não fez? Por que alguém não ajudou? Por quê? A gente começa a procurar por quê. E a gente perde tempo procurando um porquê. O sentimento de culpa entra no coração. Quantas mães, pai, eu atendo, sentimento, por que eu não fiz isso? Porque para tudo e vai rezar. Para tudo, calma, ora, busca Deus, porque é na tribulação que você deve intensificar as orações. Emerson, isso não é ser interesseiro? Claro que não. Porque quando você está rezando, 2 coisas estão acontecendo. Primeiro, Deus está te ouvindo. Segundo, Ele está te fortalecendo e te capacitando para vencer. Quando Jesus estava prestes a ir para a cruz, Ele foi para o monte, dobrou os joelhos e rezou. Suou sangue. Viveu um momento de angústia. Mas na angústia dele, ele passou diante da pessoa certa. Não passe a tua angústia sozinho, e não passe a tua angústia com a pessoa errada. Passe as tuas angústias com a pessoa certa. Dá um cutucão em quem está do seu lado e dá esse recado para o teu irmão. Passe a tua angústia com as pessoas. Primeiro ponto que essa história nos ensina: ser de Deus não evita tribulação. Segundo, é na tribulação que você deve intensificar as... Terceiro, mesmo combatendo e rezando, tudo pode piorar. É verdade, gente. Mesmo rezando, o cara foi escravo, arrancado da sua terra. Aí quando ele chega lá, parece que a coisa começa a melhorar e depois tudo piora mais ainda. Porque pior do que ser escravo é ser um escravo morto, sim ou não? E morto sendo engolido por um leão. Olha, mesmo rezando, gente, algumas coisas vão piorar. Talvez no teu trabalho você sai daqui falando, agora tudo melhora. Calma, entra em combate na oração, mas as coisas podem piorar. Mas a piora não significa derrota. Amém, bebê? Linda. Você não é bebê? Qual que é seu nome? Como?
Miriam? Ai, gente, que linda. Uma salva de palmas para essa menininha. Que vai estar pregando aqui um dia, tá, Miriam? Linda. Gente, sim, algumas coisas vão piorar. Mas isso é uma forma de Deus também nos testar. Só pode ser aprovado quem faz a prova. Não vai passar de ano. Tem alguém aqui querendo tirar a carteira de motorista? Levanta a mão. Olha o tanto de gente. Aleluia. Ei, irmã, faz lá a prova do Detran, senão você não passa. Faz lá o exame, deixa aquele examinador carrancudo entrar no carro, senão você não passa. Se não fizer a prova, não passa. Ah, mas dá medo, dá angústia, dá tremedeira, ai, 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 ser avaliado, ai, ai, ai. Se não fizer a prova, não passa. Se não passar pela prova, não tem como ser Qual que é a primeira coisa que a gente aprende? Ser de Deus não evita. Segunda, é na tribulação que você deve intensificar as. Terceira coisa que você aprende nessa história: mesmo combatendo e rezando, tudo pode piorar. Quarta, a fidelidade nos trará a vitória. Diga comigo, a fidelidade nos trará. Talvez você vai sair rezando para o teu patrão, e quando você chegar lá no outro dia, ele tá aí que a cobra está mais venenosa mesmo. Aí que o negócio piorou. Você fala, mas quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Já ouviu essa frase aí? Mas tudo que eu boto a mão, o negócio não dá, não sei o que, estou rezando, nada acontece. Você tem a chance de reclamar, ou a chance de... Qual é a escolha certa? Rezar, oração. Para de reclamar, continue rezando. Entra em combate. Ou você acha que quando um soldado vai para o combate, ele volta sem nenhum arranhão? Ele volta machucado. Ele volta assustado. Ele volta com medo. Ele volta ferido. Isso os soldados daqui. Mas a gente precisa entender que no combate espiritual também algumas cargas vêm sobre nós. Porém, eu prefiro ter uma pequena carga e receber uma vitória grande do que perder as cargas, mas também perder as vitórias. Deus tem vitória para você. Bota isso na tua cabeça. Deus tem vitória para você. Deus tem vitória para a tua vida. Deus tem vitória para a tua família. Deus tem vitória na tua casa. Deus tem vitória na sua vida financeira. Deus tem vitória na tua vida emocional, afetiva. Deus tem vitória. Deus tem vitória. Mas a vitória de Deus não acontece sem um combate, sem uma batalha, sem tribulações. Não existe vitória sem tribulação. A maior vitória que esse mundo já viu foi o triunfo daquele que morreu na cruz, mas ressuscitou o terceiro dia. A tua vitória vai chegar em nome de Jesus. Qual que é a primeira coisa que a gente aprende? Ser de Deus não evita. Segundo, é na tribulação que você deve intensificar as orações. Terceiro, mesmo combatendo e rezando, tudo pode. Bota isso na sua cabeça, para amanhã, quando o negócio piorar, ou depois da manhã, você não dizer que eu não avisei. Quarto, a fidelidade, apesar das pioras, nos trará a... Só quem quer ser vitorioso, bote palma para Jesus aqui. Quinto, grande ensinamento que a palavra traz: a vitória de Deus é infinitamente maior que a nossa. Repita isso: a vitória de Deus é infinitamente maior que a... Qual que foi a maior vitória de Daniel? Qual que foi a maior vitória de Daniel? Sair ileso da cova, orar. Quem mais? Quem acha que é sair ileso da cova? Levanta a mão.
Hã? Gente, ó, existem vitórias e existem vitórias. A maior vitória de Daniel não foi não morrer na cova, porque depois aconteceu alguma outra coisa que eu não sei o que é, e ele morreu. Simples assim. Morreu ou não morreu, gente? E ele foi derrotado quando ele morreu? Hã? Então a vitória dele não foi só viver. A maior vitória dele é ter uma vida com Deus, que foi tirando derrotas dele e cobrindo ele de vitória. Em um determinado momento ele morreu, mas morreu em Deus. E você pode ter certeza de uma coisa: Daniel é santo. Daniel está na presença de Deus. E com certeza absoluta agora, ele está intercedendo por nós. E louvando a Deus no céu, diante dos anjos, daqueles mesmos que fecharam a boca do leão. Falando: Deus, as minhas tribulações, que tanto me fizeram chorar, trouxe uma vitória tão grande que a minha história contada, tantos anos e agora, lá em Pará de Minas, está sendo contada, Senhor, a vitória que o Senhor realizou na minha vida, poderosa, sendo uma forma de impulsionar a coragem da... Seu nome, irmã? Vanessa. Impulsionar a coragem da Vanessa e da... Natiele, para ter coragem para rezar mesmo na tribulação. Ei, a maior vitória de Deus para Daniel foi a vida eterna, foi o céu. A maior vitória de Daniel foi fazer dele um instrumento para nos salvar. Além daquele teu patrão chato que te persegue hoje, ficar um dia, ele vai falar verdadeiramente: olha como o Zezinho é homem de Deus. A sua sogra vai puxar seu tapete a vida inteira, mas um dia vai virar: realmente, aquele meu genro é homem de Deus. É assim que acontece. Juarez já esteve comigo aqui, membro da minha comunidade, ex-cachaceiro, pingus, 17 anos na cachaça. Todo mundo falava mal do Juarez. A sogra chegava para a filha e falava assim: separa desse vagabundo, que esse homem não presta. O sogro falava: minha filha, você não nasceu para sofrer não, larga desse homem. E ela rezando, passando por tribulação, 4 filhas, sendo que 2 gêmeas. Imagina cuidar disso, que dificuldade, tudo pertinho uma da outra, quase que quadrigêmeas. E ela cuidando, e o homem bebendo e carregando para as ruas fora. E ela rezando, e todo mundo falando: larga desse homem. A irmã um dia convenceu ela a sair de casa. Ela saiu de casa, foi para a casa da irmã, ficou 1 mês fora de casa. Aí depois ela falou: não, vou voltar. Voltou. O Juarez aprendeu? Não, continuou bebendo. E ela continuou passando um grande combate, uma grande tribulação, mas ela estava rezando. E quem reza é abençoado. Bem, um dia Juarez encontrou com Deus. Deus entrou na vida dele e arrancou dele a cachaça. Juarez se tornou um homem de Deus, é servo na comunidade Sopro de Avivamento, tem os joelhos calejados de oração. E um dia a esposa dele chegou perto de mim e falou: Emerson, por favor, me ajuda na oração. Eu falei: minha irmã, o que aconteceu? Ela falou: eu tenho que correr atrás do meu marido, que reza demais. Se eu parar de rezar, se eu não rezar mais, eu não consigo acompanhar ele. O homem virou um santo dentro de casa, está rezando. Aí o Juarez me acompanha nas pregações. Sabe por que o Juarez não está aqui hoje, irmão? Porque ele foi levar o sogro e a sogra lá na casa deles, lá na roça. Esse meu genro é uma bênção. Esse meu genro é abençoado demais, aleluia, diz o sogro. A sogra então é um filho que Deus me deu. Gente, como é que as coisas mudaram? Mas por que mudou desse jeito? Porque na tribulação da esposa, ela continuou rezando. Mas a tribulação piorou. Porque é muito difícil você não dar ouvido para o pai e para a mãe. Filho, eu estou te dando um conselho. Gente, a coisa mais... Pai, eu não vou fazer o que o senhor está me falando. É outra tribulação. As tribulações vão só piorando. Todo mundo na cabeça: larga desse homem. Pensa, a tribulação só piorando. Mas ela foi fiel. E a fidelidade trouxe benção. Aí tem uma historinha do Padre Léo que eu acho fantástica. Quem conheceu o Padre Léo, viu na televisão alguma coisa?
Talvez você conheça essa historinha. Padre Léo é fantástico. Ele diz que tinha Ele fala que tinha um rei. E o rei, ele tinha um servo carismático. Lá da comunidade Amar e Servir, que era o servo. E o servo, tudo dele era glória a Deus, aleluia. O homem era do fogo. Aí, tudo que acontecia com ele, glória a Deus, aleluia. E todo mundo via o testemunho dele. Glória a Deus, aleluia. Aí um dia ele estava andando assim, tropeçou. Ai, glória a Deus, aleluia. Todo mundo, mas que saco esse cara, tudo que ele faz é glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E o rei gostava muito dele. Aí um dia o rei foi caçar. Vamos caçar. E o rei gostava de caçar. E foi o servo carismático lá da comunidade Amar e Servir, foi lá junto. Aí foi andando, né, o rei andando assim, né. Aí de repente veio uma fera. O servo, ele tinha a obrigação de entrar para defender o rei, ele estava ali para isso. O servo pulou na frente com um pedaço de pau, e a fera pulando e pá, mordeu o rei, arrancou um dedinho do rei. Arrancou um dedinho do rei e o servo batendo, e glória a Deus, aleluia, sai daqui fera, glória a Deus, aleluia, batendo, a fera fugiu. O rei assustado, sem um dedo, e o carismático lá, calma rei, glória a Deus, aleluia, rei, calma rei, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E o rei ouvindo, para de falar isso rapaz, arrancou meu dedo. E o rei ficou irritadíssimo. Chegou no castelo, o rei chamou o guarda e falou, prende esse rapaz aqui. Por que rei? Ele falou assim, que você fica falando glória a Deus, olha aqui, ó, está me faltando um dedo. Aí ele falou, mas glória a Deus, aleluia, rei. Então vai falar glória a Deus, aleluia na cadeia. Aí o servo, tá bom, glória a Deus, aleluia. Foi preso. Prenderam ele lá, e lá na cadeia, todo dia o povo ouvia ele falando, glória a Deus. Aleluia. Quem tem coragem na tribulação falar glória? Dá um glória a Deus aí. Dá um aleluia aí. E o homem preso, glória a Deus, aleluia. Os dias passaram e o rei falou assim, eu vou de novo caçar. Vou arrumar uma arma mais poderosa e não vou levar ninguém comigo. Eu mesmo vou cuidar de mim. E o rei foi. Mas dessa vez não veio uma fera. Veio os índios canibais. Pegaram o rei. Carne nobre. Levaram o rei assim, né? Para fazer o ritual. E o rei morrendo de medo. Pegaram ele, amarraram o rei. E aí vieram, né? Botaram um caldeirão. Começaram a picar a cenourinha lá dentro do caldeirão. E o rei, vão me comer, meu Deus do céu, ai, ai, ai. Lembrou do servo, ai, meu Deus do céu, porque eu reclamei, ai, ai, ai. Aí veio o sacerdote, para olhar a vítima expiatória para o sacrifício. Começou a olhar para ele. Aí olhou, cutucou assim, o pezinho, gostoso, deixa eu ver. Tá faltando um dedo. Não pode, sacrifício imperfeito não pode, solta ele. Soltaram o rei. O rei voltou correndo. Ai, meu Deus do céu, eu preciso ver o servo lá da comunidade Amar e Servir. Ai, chegou assim, oh meu Deus, eu tenho que te pedir desculpa, porque Deus me salvou agora, vou te tirar da cadeia aqui. E o servo, glória a Deus, rei, aleluia, rei, glória a Deus. A hora que ele abriu, falou, peraí. Mas se esse Deus é tão bom mesmo, como você fala, por que ele permitiu você ficar preso aqui tanto tempo? Ô meu rei, o senhor foi solto por quê? Porque me falta um dedo, mas eu tenho todos, rei. Se eu não tivesse sido preso, eu estava com o senhor. Quem ia ser comido nessa história? Era o próprio servo que foi preso. Ele ia ser sacrifício. Portanto, glória a Deus. Aleluia. Uma salva de palmas para Jesus de Nazaré. Combatentes na tribulação. Vamos recapitular o que a gente aprende com essa história. E aprenda de verdade e traga para a tua vida. Primeiro, ser de Deus não evita. Segundo, é na tribulação que você deve intensificar as. Terceiro, mesmo combatendo e rezando, tudo pode? Tudo pode? Eu não sei porque nessa hora a voz de vocês diminuíram um pouquinho, né? Estão desanimados. Tudo pode? Tudo pode piorar.
Quarto, a fidelidade nos trará a vitória. E quinto, a vitória de Deus é infinitamente maior que a... Deus vai te surpreender. Coríntios capítulo 2, coisa que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração do homem é capaz de imaginar, tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama a Deus aqui, levanta a mão. Dá uma salva de palmas para Jesus. Vamos rezar? Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos travar um combate. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar apesar das tribulações. Nós precisamos orar mesmo nas tribulações. Eu sei que muitas vezes tem pessoas aqui querendo chorar hoje. Eu sei que tem pessoas sofrendo muito. Talvez você olhe para a tua vida agora e olhando para os sofrimentos que você traz no coração, você está à beira do desespero, ou até mesmo julga que já está desesperado ou desesperada. Ei, a tua confiança não está no médico, apesar de Deus usar o médico para te abençoar. A tua confiança não está nos pregadores, nem em mim, nem no Geraldo, nem em ninguém. A tua confiança não está em pessoas humanas. A tua confiança está em Deus. Ele é o teu sustento. É dele que vem a tua vitória. Talvez as coisas não estão melhorando, mas vão melhorar. Vão melhorar. Deus reservou a vitória para o seu ungido, desde que o teu ungido permaneça ungido. Desde que o teu ungido permaneça na unção. Desde que o teu ungido permaneça na presença do Todo-Poderoso. Ei, irmão, reza, 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 dia e noite reza, dia e noite reza. Entra na presença de Deus para orar como Daniel. E ainda que o teu patrão diga, se você vier com um terço para a empresa, você vai ser demitido. Ei, não larga o teu terço, porque se por um acaso você for demitido, Deus vai te dar um emprego melhor. Deus vai te honrar. Deus vai honrar a tua fé. Ei, Deus vai honrar a tua fé. Pode aplaudir. Deus vai honrar a tua fé. Testemunha o Todo-Poderoso. Fecha teus olhos agora. Entra na presença de Deus e apresenta para Ele a tribulação que você está vivendo. Apresenta teu casamento, teu filho, a tua saúde, a saúde das pessoas que você ama. Apresenta as tuas necessidades. Apresenta aquilo que tem tirado o teu sono. Apresenta aquilo que tem tirado o teu sossego. Apresenta aquilo que é teu sonho. Talvez não seja nenhum grande problema, mas é um sonho que você tem e que você não tem alcançado, e que você está prestes a desistir. Apresenta para Deus. Apresenta para Deus e começa a orar. Ei, eu quero ver um povo que ora aqui. Eu quero ver um povo que reza nesse lugar. Eu quero ver um povo que sabe que se orar, ele vai receber a graça de Deus. Que é na tribulação que se deve intensificar as orações. Então intensifica. Intensifica agora. Intensifica. 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 Intensifica as tuas orações nessa hora. E canta, vai. Não há. Não há. Não há mal que me possa vencer. Não há. Não há. Vai. Não há. Não há mal que me possa vencer. Mais uma vez. Não há. Força, vai. Não há. Não há. Não há mal que me possa vencer.